Estamos de volta para a segunda parte do jogo económico. A pandemia teve um efeito devastador na prática desportiva, com consequências evidentes para os clubes. A Associação de Futebol do Porto procurou perceber que efeitos foram esses para saber como deve agir a partir daqui. Temos connosco o João Fonseca, gestor e quadro da FIFA, presidente da UEFA Academy Association e coordenador do estudo Raio-X, uma iniciativa da Associação de Futebol do Porto, no ano de 2021. João, muito obrigado por estares connosco neste jogo económico, neste regresso ao programa, e gostaria de começar por perguntar, de facto temos aqui uma iniciativa que não é muito comum ver-se em Portugal, ou seja, tentar perceber as bases em que se pode partir, as premissas a partir das quais se pode partir para solucionar uma situação. Neste caso, tivemos a pandemia com efeitos absolutamente nefastos para os clubes, e se de facto esses efeitos foram grandes para os clubes que estão estruturados e com alguma capacidade de resposta, o que diríamos dos clubes amadores e daqueles que suportam de facto as bases do futebol em Portugal. De facto, aqui temos o universo da Associação de Futebol do Porto. Eu gostaria de começar por perguntar, de facto, a importância deste tipo de estudos para poder dar o passo em frente, para perceber como é que se pode agir a partir daqui. Exatamente, obrigado Zé Carlos pelo convite. É obviamente um prazer estar aqui e tentar explicar um bocadinho o que foi esta ideia da Associação de Futebol do Porto e do seu presidente José Manuel Neves. Uhum. Decorria o ano de 2021, já vão alguns meses. E a mensagem que introduziste é exatamente a mensagem certa, mas eu vou um bocadinho mais longe. Este tipo de estudos é fundamental com ou sem pandemia. Certo. Obviamente que com pandemia a importância reveste-se de forma muito crítica. E este estudo foi idealizado de uma forma, e podemos compará-lo aos censos que acontecem no nosso país de 10 em 10 anos, de forma a perceber o terreno, de forma a perceber as necessidades e as realidades dos clubes. Eu não tenho conhecimento, sinceramente, de nenhuma organização que tenha feito algo do género, mesmo no espaço internacional, que é antes de tomar decisões e no caso muito em específico de combate a uma situação pandémica que foi obviamente complicadíssima para todos e para o desporto em particular, tentar perceber, ok, como é que estão os nossos clubes, como é que estão os nossos membros, quantos funcionários tem cada clube, qual o seu orçamento, qual o seu nível de patrocínios, este tipo de questões, e foram feitas a cada um dos clubes mais de 100 questões, porque cada uma das pessoas conhecerá certamente a sua realidade próxima, dos clubes que habitam geograficamente próximos, mas era preciso desenhar uma realidade conjunta, para que depois se possa tomar decisões com base nesse conhecimento. Porque sem conhecimento é, obviamente, eu não vou dizer impossível, mas muito difícil tomar decisões que sejam certeiras e que ajudem, neste caso, os clubes e que combatam as suas necessidades e carências. Este projeto teve ou foi desenhado sobre 5 pilares. Aqueles pilares que, para nós, faziam sentido, eram os pilares basilares de um clube que se queira minimamente estruturado. E esses pilares foram a sua governance e a sua macroestrutura, as suas finanças e sustentabilidade, os seus recursos humanos, a sua presença digital e as suas infraestruturas. Só com este conhecimento alargado de cada um dos clubes, para depois poder, e aí sim, e o plano de ação e o estudo em concreto foram apresentados e publicados a semana passada, aí sim partir com uma estratégia, com um plano, com timelines e com objetivos muito específicos para melhorar o ecossistema. Eu, sinceramente, não vejo outra forma de atacar
as situações e de tentar melhorar o ecossistema, que não seja conhecê-la primeiro para depois, aí sim, tomar decisões depois. E nessa premissa de conhecer e depois partir para um plano de ação, como referiste, há um número que de facto salta à vista e que é verdadeiramente impactante e que pergunto se, na tua opinião, pode ser uma boa base para ver com algum otimismo a prática do desporto a nível amador, e é disso que estamos a falar, porque é sempre, de facto, uma base importantíssima para depois a continuidade da prática desportiva e quem sabe que esses atletas cheguem a um nível mais profissional, mas de facto há aqui um valor que tem a ver com o montante de 10 milhões de euros que são movimentados por época neste universo da Associação de Futebol do Porto. Essa é uma boa premissa, um valor que dá aqui algum otimismo para que a recuperação possa de facto acontecer numa base sustentável. Claro que sim, e mais do que tudo, diz-nos logo e mostra-nos logo a importância que tem o futebol não profissional. Obviamente que todos nós nos focamos mais no futebol profissional, o mais mediático, que gera mais receitas, mas convém não esquecer que estamos todos assentos numa pirâmide. E se a pirâmide existe e a figura só por si diz tudo, é porque existe uma base. E obviamente que estes 10 milhões que vêm à luz do estudo feito, porque ninguém teria pelo menos uma ideia tão concreta de quanto valeria por época o futebol não profissional no Distrito do Porto, é um número paradigmático. Mas eu dou outro, que para mim, até pessoalmente, foi o número que me chamou mais a atenção também na questão de servir e de apoiar os clubes, que são os 17% que foram definidos como o potencial para cada um dos clubes de captação de novos sócios. Sabemos que a massa social dos clubes é importantíssima e é, logo à partida, um dos maiores garantes de sustentabilidade que cada um dos clubes terá. E cruzando o número de sócios de cada clube atual com a população do concelho em que estão inseridos, com o número de clubes que existe no concelho, com um estudo da Nielsen de há alguns meses, onde dizia que 70% das pessoas consomem futebol, com também mais um dado que é o facto de cada uma dessas pessoas não ter ou não ser cumulativamente sócia de outro clube não profissional. Estamos a falar de muitos dados em conjunto, vários cruzamentos, que depois, oferecido aos clubes, existe o conhecimento de, no seu concelho, pelo menos 17% de pessoas adicionais podem ser sócias do seu clube. Isto, para mim, é o busilis da questão. Ok, como é que uma instituição pode ajudar os seus membros? E pode dar-lhes conhecimento, pode dar-lhes e garantir-lhes outras formas e outros, os new business que tanto se fala, outras formas de angariar receitas e de serem mais sustentáveis. Mas também para mim este é um número bom, também posso dar números que não são necessariamente bons, que é o facto de 53% dos clubes analisados não terem qualquer funcionário nos seus quadros. Isto diz-nos, e à partida até pode não ser um número muito surpreendente, porque lá está, como eu disse, todos nós conhecemos um bocadinho a realidade e do futebol amador, isto acaba por ser mais compreensível, mas 53% dos clubes não terem qualquer funcionário diz-nos muito sobre a falta de recursos humanos, diz-nos ainda mais sobre a falta de recursos humanos especializados, e se formos mais longe, dos clubes que têm funcionários, apenas 49% desses são remunerados. Ou seja, existe um caminho muito longo a percorrer na base para depois termos um vértice de uma pirâmide, um topo de uma pirâmide que seja cada vez mais sustentável e que nos traga cada vez mais resultados e que até no futebol temos sido um excelente exemplo pelo facto de estamos sempre
nos lugares mais altos dos rankings e com boas performances. Muito bem, temos aqui dados suficientes para alargar a nossa conversa, esta conversa aos nossos comentadores. Começo precisamente por ti, Nuno, e para falar de facto daquilo que eu gostaria que falasse um bocadinho daquilo que te deu a entender o João Fonseca relativamente aos números que apresentou, mas gostaria também que comentasse de facto a importância que existe aqui na capacidade de dar a conhecer, de perceber realmente a realidade como ela é no terreno, para depois partir a partir daí para um plano de ação. Parece algo muito básico, mas que às vezes é muito difícil de concretizar, sobretudo neste meio. Eu primeiro gostaria de cumprimentar o João e agradecer-lhe pela forma como veio aqui explicar um bocadinho os contornos deste estudo, que eu acho que é super importante. Quando o João começou a falar e disse que a lógica seria um bocadinho como os censos do INE, eu até acho que os censos, curiosamente, deviam ser repetidos não há 10 anos, mas a 5, porque nós precisamos de conhecer muito mais sobre a nossa própria população, até mesmo do ponto de vista económico, gastos, hábitos de consumo, etc. Uma série de coisas que nós precisávamos de conhecer melhor para calibrar melhor aquilo que são as decisões depois do governo, do Estado em si. Acho que é ter este conhecimento sobre esta realidade, fazer este género de fotografias, ou raio-x, como é o nome do estudo, são ultra importantes. Tinha uma questão a fazer ao João, que eu gostava de perceber qual é que foi o grau de franqueza dos clubes nas respostas que deram. Existe essa disponibilidade para dar a versão absolutamente crua, nua e crua daquilo que é a sua realidade económica, financeira, contratual, salarial, etc. Ou, por outro lado, não sei se os autores do estudo sentiram que havia alguma dificuldade em recolher essa informação, talvez considerada por vezes mais sensível, que os clubes que se queiram resguardar, digamos assim. Não sei se o João nos pode dar algum tipo de informação sobre isso, porque eu acho que isso também acabará por impulsionar novos estudos no futuro, se sentirem que existe essa franqueza por parte dos agentes do futebol. Obrigado pela pergunta, Nuno, e foi, eu diria, uma das primeiras questões com que nos deparamos dentro de Portas, foi tentar perceber como é que vamos fazer e transmitir a mensagem de forma a que os clubes se sintam confortáveis em partilhar informação, ponto 1, que nunca tinham partilhado antes, ponto 2, mesmo que os seus pares, até de nível profissional, dificilmente partilham, ou seja, não existe um exemplo acima que lhes transmita esse conforto e que lhes transmita e que lhes faça a mensagem que isto é importante, mas existem dois números que eu vou ter que referenciar. Um é 90%. 90% foi o número de clubes que respondeu às mais de 100 questões colocadas por nós. E não foram dados quaisquer incentivos, ou seja, isto do meu ponto de vista demonstra um excelente sentido de missão e um elevado nível de consciência coletiva, que é uma consciência pela qual eu tenho vindo a bater, graças a Deus, não sozinho, mas para o futebol português. E a segunda questão foi que ao formular as questões, obviamente, e aqui num caso concreto, nós não perguntamos qual é o seu orçamento para a época X. Nós damos intervalos, o que transmite logo um maior conforto, e isso é para o orçamento, que é uma questão mais sensível, mas é também para os salários, para o número de funcionários. Nós transmitimos esse conforto porque sabemos que muitas das vezes é informação até informação confidencial, que não é possível partilhar, mas transmitirmos esse conforto com a resposta dada em intervalos para cada uma das questões. Obviamente, no decurso deste projeto e do estudo, fomos tendo variadíssimas reuniões com os clubes, até com os seus presidentes, de forma a explicar o que se estava a fazer, e obviamente que cada um dos clubes responde de forma confidencial às questões. Esta foi a nossa forma de tentar passar essa barreira que, como o Nuno disse bem, foi literalmente uma das nossas primeiras
questões antes de avançar para o estudo. Jorge, queria ouvir também relativamente àquela que foi esta iniciativa e a importância de conhecer a realidade para avançar. Olha, sobretudo, antes de mais cumprimentar o João e saudar por este estudo. Eu tenho a perspectiva, quer como atleta, quer como treinador do futebol amador, não na Associação de Futebol do Porto, que não conheço, mas da Associação de Futebol de Lisboa. E o que me parece relevante também dizermos aqui é que estes clubes são absolutamente fundamentais para muitos jovens, quer no feminino, quer no masculino, para a prática desportiva, e não falo só do futebol. E obviamente que este período de pandemia foi muito difícil, porque impediu muitas crianças e jovens de poderem ter prática desportiva, deixou de haver treinos, deixou de haver competição, deixou de haver jogos durante um período muito alongado, muito prolongado, e portanto deixar também essa nota. A segunda nota, e que o João referia há pouco, não me surpreende o facto dos clubes não terem, a grande parte dos clubes não terem funcionários. Os clubes vivem muito neste tipo de realidade, vivem muito da carolice das pessoas, dos dirigentes, das pessoas de cada terra. Às vezes estamos a falar de clubes, nem sequer são de uma dimensão a nível municipal, são de uma dimensão às vezes da própria aldeia ou da própria freguesia, e portanto esse desafio que o João referia parece-me um grande desafio para os clubes daquilo que eu conheço do futebol amador, porque obviamente ganhar 17% de associados não é fácil para algumas realidades, sobretudo em meios mais pequenos, mas parece-me claramente, não só pela importância que tem na formação, no futebol de formação e nos vários desportos de formação, porque grande parte destes clubes não têm só futebol, têm outras modalidades também. Hoje em dia muitos clubes de futebol amador também estão a apostar no futebol feminino, e também acho que isso também deve ser destacado, porque são fundamentais também essa proliferação da aposta no futebol feminino nestes clubes a nível distrital é também muito importante, na minha opinião, para o desenvolvimento, obviamente, do futebol feminino. Mas não me surpreende, de facto, que movimente este tipo de verbas, e sobretudo quando olhamos para uma das associações distritais, uma das maiores, se quisermos, a par de Braga e de Lisboa, são as maiores associações de futebol amador, mas obviamente, sobretudo, e parece-me mais importante, é destacar a relevância que têm para os jovens, para a própria envolvência, para o território, seja as aldeias, as freguesias, os municípios, porque são obviamente são normalmente instituições muito relevantes para a terra, e portanto, além daquilo que desempenham em termos da sua responsabilidade social e do impacto que têm na população, também a importância que têm para o território. João, temos aqui apenas mais um minuto para fechar esta segunda parte do jogo económico, mas queria perguntar-te se consideras que este estudo pode ser um bom estímulo para que outras associações procurem também conhecer a sua realidade e a forma como devem agir a partir daí. Eu sinceramente espero que sim. O feedback nesta última semana tem sido muito bom, vindo de diversas instituições, e eu acredito que depois deste projeto e ter dado à luz, que exista uma maior consciencialização e que se consiga replicar nas mais diversas geografias e até com outros públicos-alvo. Não deixar acabar sem referir que os projetos são feitos, não é para existirem livros publicados, e eu tenho aqui o livro do Raio-X, que tem 97 páginas. Isto é importante, mas importante é partir para a ação. É depois de ter o conhecimento partir para a ação. E existe aqui, e fizemos todos muita questão em ter isso publicado, um plano de ação já definido pela associação e pelo seu presidente, consiste em 3 pontos primordiais. A criação de um gabinete estratégico e de serviço centralizado aos clubes, e isto advém do conhecimento adquirido e da necessidade dos clubes em relação aos recursos humanos e às condições financeiras. Ou seja, este gabinete estratégico pretenderá até utilizar economias de escala para poder servir os clubes da melhor forma possível, e que eles não tenham que gastar tanto dinheiro, seja em serviços jurídicos, seja em serviços de marketing, o que for.
O segundo ponto é a criação de um hub de conhecimento e qualificação, e isto foi potenciado pelo facto de 72% dos clubes referirem que os seus colaboradores, os que os têm, necessitam de mais formação especializada. E o terceiro, porque nada existe se as infraestruturas não estiverem lá e de preferência com condições mínimas, até porque nós sabemos que 37% dos clubes afirmam que não têm instalações esportivas próprias, mas este terceiro ponto, uma clara melhoria das infraestruturas e aqui sim em sintonia clara e direta com as autarquias, que também, embora já todos saibamos, que são um garante indispensável para o desporto, para todo o desporto, mas neste caso em específico para o futebol amador. Muito bem. João, muito obrigado pela presença neste jogo económico. Ficas desde já convidado para voltar para falarmos destes e de outros temas. Passamos então para a terceira parte e para as escolhas dos nossos comentadores. É já a seguir.